E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. E no vídeo de hoje eu vou analisar um conto muito interessante porque esse é um dos poucos também contos que eu ainda não tinha lido. E, bom, qual é o título do conto? O título é Beyond the Walls of Sleep, ou Além dos Muros, além da Morada dos Sonhos, que a gente poderia traduzir, né? Mas eu acho que o título melhor seria Além dos Muros do Sonho. E qual que é o lance desse conto? É que por muito tempo eu confundi algumas coisas, né, do Lovecraft, em que tem contos em que ele faz o onírico, ou seja, o sonho, ele é mais como eu posso dizer, um pressuposto para discutir algo filosófico. Nesse caso aqui, ele vai discutir um pouco mais da mitologia Lovecraftiana. Então, qual que é o... By the way, né? Por sinal, eu tô lendo nessa edição aqui, tá? Da Delphi Classics, mas eu acho que vocês conseguem achar facilmente na internet. Esse conto ele foi escrito em 1919 e publicado em junho de 1919 na revista Pinecombs, tá? Agora, continuando. A narrativa desse conto começa com um personagem, um funcionário de um hospital psiquiátrico que é especializado basicamente em confinamento de pessoas com práticas insanas, né? com pessoas que são realmente loucas ou que têm sérios distúrbios mentais que acabam ameaçando as pessoas da sociedade. Elas são trancadas ali, estudadas, né? para tentar ajudar a pesquisas e tudo mais naquele hospital de Nova York. Aí beleza. O personagem principal não é nomeado, mas o interesse dele sempre tem um interesse, e isso é desde sempre, né? Sempre teve esse interesse de sonhos. Ele sempre acreditou que os sonhos, de novo, eu já fiz um vídeo aqui chamado com o título de Polaris, né? Em que o Lovecraft tem muito disso. Tipo assim, cara, o que é sonho e o que é realidade? Às vezes elas ficam tão tênues, a linha entre a realidade e o sonho fica tão tênue que você não tem muito como discernir. E muitos personagens, inclusive, acreditam que o inverso é possível. Que os sonhos, na verdade, são a realidade e a nossa realidade é um sonho. Que eu acho uma maneira bem divertida de você encarar isso, porque permite com que o leitor encare muito mais a sério as maluquices do autor, sabe? Que são muito maneiras também. Mas, basicamente, ele recebe um paciente chamado Joe Slater. Ele era um montanhês de roça, assim, e o cara ficou maluco, basicamente. Sempre começa assim, o cara ficou maluco, porque ele dormia muito e quando acordava ele tinha alguns acessos de pânico, enfim, episódios de ataque em que ele falava sobre cidades esquecidas no tempo, coisas assim completamente extraordinárias e de uma magnitude que até faz com que o personagem principal, né, que é justamente o funcionário desse hospital, fique com inveja, porque ele acha aquele cara da ralé, sabe? E ele fica assim, nossa, como é possível que esse cara consiga descrever dessa maneira rústica coisas tão fantásticas, sabe? E aí a narrativa prossegue, né? Tem um julgamento. O que acontece? Esse cara vivia numa cabanazinha, até que ele gritava tanto ao longo da manhã que alguns vizinhos foram em direção à casa dele para falar: meu amigo, a gente tá tentando dormir, você tá meio doido da cabeça, vai procurar ajuda. E aí, basicamente, numa dessas ocasiões, o cara tem um acesso de pânico, um ataque lá, e ele mata uma das pessoas, né? E aí depois ele foge, e aí quando ele foge pra mata, um grupo de um policial com outros fazendeiros vai atrás dele e encontram ele 3 dias depois numa espécie de tronco, assim, sabe? Aqueles troncos de carvalho, bem... não sei se é de carvalho, mas assim, um espaço oco, assim, próximo da raiz de um tronco. Ele tava lá igual um urso, assim, completamente nu e doido e inofensivo. E aí ele vai para essa casa de saúde, né? Para esse manicômio. Depois de ser julgado, ele afirma que ele não lembrava de nada do momento do assassinato, e quando ele viu o que ele mesmo tinha feito, ele meteu o pé. E aí o que acontece? O tempo vai passando e essas recaídas que ele tem, na maior parte das vezes ele fica bem recluso, bem na dele mesmo, mas dessas recaídas que ele tem, as coisas que ele fala é quase como se fosse outra entidade ali, sabe?
E aí o que acontece? Chega um determinado momento que o personagem principal fica tão interessado que ele pega um aparato provavelmente aqueles aparatos de, sabe, de tratamento com eletromagnetismo que as pessoas colocam assim para ver, ou então uma espécie de encefalograma, alguma coisa assim, um aparato desses doidos aí de histórias de terror. E ele bota para funcionar e ele fica apreensivo porque o cara tava quase morrendo, ele já tava bem velhinho. Quer dizer, ele tava com, se eu não me engano, 40 anos por aí, mas a loucura dele acabava com ele fisicamente, então ele estava prestes a morrer. Então o que acontece? O personagem coloca lá o aparato na cabeça dele, coloca também o aparato na sua cabeça para receber esses estímulos. E aí o que acontece? Quando ele começa a ter esse episódio, o personagem principal transcende, basicamente. Ele é levado para outro universo, quer dizer, para o nosso universo, mas num ponto muito distante, em que ele consegue constatar, né, várias das descrições que o louco fazia desses lugares. Tipo assim, cidades fantásticas, com muros gigantescos, entre montanhas igualmente fantásticas, criaturas voadoras. Então eles tinham uma espécie de alma, eles eram meio que translúcidos, assim, eles conseguiam voar por diversos locais, e que ele, inclusive, estava na busca pela vingança de alguém específico que não é nomeado. Então a gente acaba como eu posso dizer, a gente acaba entendendo que há uma espécie, essas criaturas têm uma espécie de relação simbiótica com as criaturas da Terra, porque elas precisam de um receptáculo para poder se comunicar, entende? E aí ele consegue conversar com esses personagens, com um desses personagens, né, que provavelmente não é o Joe Slater, ou se é ele numa versão, sei lá, transcendente. E aí eles conversam durante muito tempo, e aí você consegue entender essa realidade, né, que é completamente fantástica, completamente fantasiosa, e que existem outras criaturas também ao redor, que a gente acaba não explorando. E aí o que acontece? Ele acorda quando o cara tá morrendo já, falecendo, ele fica abismado, e quando ele vai ver o pulso, né, a pulsação do Joe Slater, ele morreu, mas de repente tem tipo um jump scare, assim, porque ele abre os olhos, ele fica tipo assim, completamente, como se fosse uma estátua viva, e aí você percebe que na verdade é essa criatura se comunicando através dele, e fala que justamente isso que eu pontuei, né, que eles precisam de um receptáculo, que ele tem que efetuar a vingança dele, mas ele tem que achar uma forma, um corpo melhor para fazer isso, e que eles certamente vão se encontrar de novo, basta olhar para o céu. E aí depois disso o conto termina, né, com ele abismado, ele tenta falar para as outras pessoas, mas eles, cara, ficam tipo assim, mano, você tá... Toma aqui um calmantezinho, vai tirar suas férias, você tá muito obcecado com isso. E aí ele sai mesmo, ele vai tirar as férias, não tem mais nada o que fazer, mas ele olha pro céu e ele vê essa estrela, e depois ele ele coloca, né, pro leitor uma espécie de documento, né, de um astrônomo que indicou que uma nova estrela surgiu no céu, numa data específica que coincide com os acontecimentos da narrativa, e o conto termina dessa maneira. Eu acho um conto fenomenal, muito bem escrito, tá? E que, de novo, discute isso, né? A magia do terror, né? O terror não só enquanto objeto de medo, mas também enquanto objeto de fascínio, né? Essa mistura que o Lovecraft gosta de fazer, eu também gosto muito de ler, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!